comunidade cristã ali, né, aqui de Umuarama. Deus te abençoe. Fica à vontade, meu amado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Em todo o tempo Ele é bom. A sua palavra é fiel. A sua palavra se cumpre. Amém. A Bíblia diz que só uma coisa impossível para Deus. É impossível que Deus minta. Todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão em nossas vidas. Amém. Creia nisso. Creia nas promessas do Senhor. A única coisa que nós precisamos é caminhar fundamentados na palavra do Senhor. Caminhar crendo na palavra do Senhor. A Bíblia fala que Ele não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas das vezes, as realidades que nós estamos vivendo ao nosso redor, elas nada têm a ver, parece que não cooperam para aquilo que Deus prometeu. Deus tinha entregado uma promessa para Abraão e para Sara, que antes chamava Sarai e Abrão, que eles teriam um filho. Mas o tempo foi passando e a promessa ainda não havia chegado o tempo do seu cumprimento. E as circunstâncias só pareciam piorar, porque ela estéril, os dois já de idade. E eles tentaram ajudar Deus no cumprimento da promessa. E gerou Ismael. Ismael é aquilo que nós geramos quando nós tentamos, na nossa ansiedade, na nossa força, tentar ajudar Deus no cumprimento da sua promessa. Mas o Senhor alinhou o coração deles e eles geraram Isaac, filho da promessa. Do mesmo modo na nossa vida, a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Você não precisa de um cenário que seja propício para a promessa se cumprir. Você só precisa crer na palavra, ainda que tudo ao teu redor não esteja propício. Você só precisa crer na palavra. A palavra de Deus diz que os demônios creem. Eles até tremem, mas eles não obedecem. Nós precisamos crer e viver uma vida de obediência à palavra de Deus, para que nós possamos experimentar o cuidado de Deus e o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu oro para que o Senhor coloque no teu coração amor pela presença. Amor pela presença de Deus. Que você ame a presença de Deus. Que você deseje a presença de Deus. Que você busque a presença de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Uma vida que não é ofertada em prol de glorificar a Deus, não é uma vida que vale a pena ser vivida. O Senhor quer e vai nos achar dentro do propósito. Existem pessoas aqui nessa noite que estão aqui. O Senhor está falando que você tem tentado fugir da vontade de Deus para você. O lugar mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. Jonas foi um profeta e Deus deu uma direção para ele, que ele se levantasse
de onde ele estava e que ele se direcionasse para Nínive, para que ele pudesse pregar a palavra em Nínive, para que as pessoas tivessem a oportunidade de, ouvindo a palavra, se arrepender. Mas ao invés disso, ele pegou um bilhete, pegou uma embarcação e foi para outra direção. A Bíblia fala que veio uma grande força, uma grande tempestade contra aquela embarcação, ao ponto de quase naufragar. Que muitas pessoas perderam muitos seus bens, muitas coisas que estavam ali, cargas, foram lançadas no mar. Quando nós estamos fugindo do propósito, nós podemos comprometer até mesmo as pessoas que nada têm a ver com isso ao nosso redor. Aquele dono daquela embarcação, um dia ele teve um sonho. Vou investir num negócio, vou ter uma embarcação para transportar pessoas. Vou ter um meio de transporte que vai levar pessoas, aproximar pessoas. As pessoas que estiverem trabalhando aqui vão poder levar alimento, vão poder levar o que elas compraram e conquistaram para outros lugares. Ali, talvez naquela embarcação, haviam pessoas que estavam muito tempo fora e longe da sua casa, e estavam voltando, e nada não tinha a ver com Jonas. E quase elas morreram e muitas delas perderam muitos bens ali naquele dia. Por quê? Porque havia um homem ali fora do propósito. E interessante é que a Bíblia diz que quanto mais os homens tentavam aproximar a embarcação de um lugar onde tinha uma ilha para jogar Jonas, mais forte as águas vinham contra. E ele falou, me joguem logo no mar. Muitas vezes aqueles que até tentam nos ajudar, vendo uma adversidade na nossa vida, sem entender que na verdade aquela adversidade é fruto da nossa desobediência, fugindo do propósito, se compromete até mesmo aquele que deseja nos ajudar. A melhor coisa que você pode fazer para você, para quem você ama e para quem está ao teu redor é viver o propósito de Deus. Eu me lembro que há período, uns 12 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa, tinha alcançado um cargo muito bom naquela empresa, depois de muitos anos trabalhando ali. E o diretor da empresa era cristão também, um amigo. E Deus tinha me dado uma direção. Depois de 6 meses, orando e jejuando, o Espírito Santo falou, me disse, saia daí. Saia dessa empresa e você vai para determinada cidade. Lá você vai plantar uma igreja, você e sua família. E eu pedi para o Senhor confirmar. Durante 6 meses eu orei. E Deus confirmou. E eu fui falar com aquele diretor da empresa. E eu lembro que ele disse assim, ele falou, você tem convicção que Deus falou com você? Eu falei, sim, eu tenho convicção que essa é a vontade de Deus. Ele disse assim, então você precisa ir, porque eu não quero um Jonas aqui nessa empresa. Senão a empresa vai afundar. Tem pessoas aqui nesta noite que Deus tem um propósito para você. Não adianta você fugir do propósito de Deus. Você só vai ser completa e completo vivendo o propósito de Deus. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Então, eu vou te dar um conselho. E tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o que está escrito aqui com o Espírito Santo. Ao momento que eu subi aqui, ele pediu para dizer isso. Então, eu vou te dar um conselho. Se você não havia pensado nisso até então, com muito carinho e respeito, eu vou dizer algo assim, até meio pesado, mas vou falar aquilo que o Espírito Santo está pedindo para falar. Se você não tem tido um interesse, um empenho em saber a vontade de Deus, como teu irmão em Cristo, eu te darei esse conselho. Procure a começar a se interessar por isso. Porque a vontade de Deus é melhor para você. Conta aqui algum momento, determinado momento da tua vida, alguma circunstância ou qualquer coisa do tipo, em determinado momento da tua vida você se frustrou com algum momento da tua vida ou com algo. Levante sua mão.
Todos nós, obviamente. E sabe por que eu e você nos frustramos? Porque nós aspiramos naquele momento e tivemos expectativas naquele momento por algo que não era a vontade de Deus para nós. E a resposta disso está na Bíblia, a confirmação disso. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser. Os planos de Deus não podem ser. Então significa que toda frustração está num desejo, numa expectativa por algo que eu planejei, mas não era o plano. Quantos entenderam? Se você e eu desejarmos o que Deus deseja, buscarmos o plano de Deus, eu posso te garantir que você e que eu não seremos frustrados. Ninguém pode surpreender Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus deseja nos surpreender. Ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dares um futuro. Deus tem um futuro para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Não fuja do propósito. Olhe para o irmão do lado e diga para ele: irmão, diga para ele, não fuja do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que nós precisamos viver o propósito de Deus? Porque o propósito de Deus, ele afeta diretamente a nossa identidade. Você só vai saber a sua verdadeira identidade quando você viver para aquilo que você foi criado. Mateus capítulo 21, quero ler um texto com vocês. No versículo 18. Mateus 21, 18. Amém? Mateus 21, 18 diz: e pela manhã, enquanto voltava para a cidade, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela folhas, e não achou nela senão folhas. Não havia frutos. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vamos ler esse texto, todos nós? O 18 e depois o 19. Vamos ler aqui, ó, acompanhando a versão que está aqui atrás de mim, por gentileza. 1, 2, 3. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante.
Nós sabemos que isso tem um significado profético em Israel, mas não é sobre isso que eu quero falar. Jesus, ele sente fome, ele passa num local onde tem uma figueira, que é uma árvore muito comum lá em Israel, um fruto que é comum naquela região. E quando ele passa, ele vê aquela figueira, só havia folhas, não havia frutos. E Jesus, ele dá uma palavra: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que imediatamente a figueira secou-se. Se você puder colocar para mim aqui, por favor, Gênesis capítulo 1, diz assim, no versículo de número 11. Gênesis 1, 11 diz: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando sementes conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, e foi o terceiro dia. Deus criou, aqui em Gênesis, nesse texto que eu acabei de ler com você, e ali na criação estava o pai e o filho. Se você for lembrar, no próprio Gênesis aqui, diz, façamos, no plural, o homem. Lá em João 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de quem? Do Senhor? Jesus está falando, olha, Jesus está agora aqui encarnado, ele vem em carne e osso, mas lá no princípio ele estava com o Pai. Jesus estava com o Pai, estava com Deus. Quando cada árvore frutífera nasceu. Quando a primeira figueira, a primeira espécie, a matriz nasceu, Jesus estava com o Pai. E para cada árvore que nasceu, ela dava fruto, segundo a sua espécie, e sementes para reproduzir e transformar em outras árvores. Se você pega um fruto, o que tem dentro daquele fruto? Uma semente. E o que é uma semente? Um possível potencial de uma outra árvore que dará, e dentro desse fruto terá semente. E a semente será potencialmente uma futura que dará, e assim vai. As primeiras árvores que nasceram no Éden, elas não foram plantadas, elas não foram germinadas por sementes, elas já nasceram maduras, todas na estação própria de frutificação. E Deus plantou o homem, a Bíblia fala, no Éden. E Deus coloca o homem no Éden para cultivar. O que é cultivar? Você tem uma planta, você tira uma muda e dá para alguém. Você está fazendo o quê? Cultivando. Você está multiplicando aquilo que está confiado nas suas mãos, germinando. Então Deus falou para o homem, das árvores que estão no jardim, que têm frutos, você pode comer livremente. Somente do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. O homem vai, come o fruto, tira a semente, cultiva a semente no solo do Éden. Quantos estão entendendo? Aqui no próprio texto, diz que em cada fruto tinha uma semente. Tinha uma semente dentro do fruto. Essa semente tinha que estar no fruto e no solo, na terra. Nossos familiares que vieram do cultivo, vieram do campo, eles pegavam as cascas, o que sobrava das frutas, usavam como esterco vegetal ali, eles jogavam sementes, germinavam. Até os pássaros, quando comem, eles deixam em algum lugar semente e germina. Então, cada uma dessas árvores foram criadas para um propósito.
germinar e frutificar. Para quê? Para alimentar eu e você. Esse é o propósito pela qual Deus criou as árvores. Quando Deus olha para a terra estava sem forma, vazia, com trevas, com abismo. Mas o Espírito de Deus estava ali. E Deus disse, haja luz e houve luz. Pela palavra que foi liberada. Antes de Deus criar o ser humano, criar os animais, criar as árvores, Deus estabeleceu ordem. Ele colocou, haja separação da terra seca da água. Antes estava tudo submerso, agora está separado. Antes só tinha trevas, agora faz separação das trevas, da luz, do dia e da noite. Deus coloca ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, Ele estabelece ordem. Tudo que for acontecer na tua vida só vai acontecer a partir da ordem de Deus, da organização de Deus, do alinhamento de Deus, que vem através da sua palavra. Por que você está aqui nessa noite? Você está recebendo uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família, para a sua casa. E a partir do momento que você alimenta-se daquela palavra, você traz essa palavra para a sua vida e você vê o que está fora de ordem na sua vida e você, em conformidade com esta palavra, você traz ordem para a sua vida, para que Deus possa cumprir o propósito na sua vida e para que você seja frutífero, para que você possa fazer germinar em você a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Você tem a responsabilidade com aquilo que você vai fazer com a palavra. Estenda a tua mão direita assim. Fala assim, eu estou recebendo um fruto, que é a palavra. Eu tenho a responsabilidade, a partir desse momento, com essa palavra. Fala, o que eu farei com ela, ou deixarei de fazer, é minha responsabilidade. Veja bem, a tua vida, ela está como está, não porque não tem palavra. A palavra de Deus está sendo pregada. Mas a sua vida está como está, porque talvez você precisa de um posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Jesus, quando ele chegava no enfermo, ele falava, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado. Então seja feito conforme a tua fé. Jesus, ele trazia uma responsabilidade para o receptor da palavra, para que ele desse uma resposta à palavra que estava sendo dada. Lembra quando ele chega naquele coxo? Por que você está assim? Não, toda vez que um anjo desce para movimentar as águas, ninguém me ajuda. Sempre alguém chega na minha frente. Muitas vezes nós temos essa postura de transferir. Por que os meus filhos estão assim? Por que o meu casamento está assim? Por que Deus não intervém? Deus já interveio. Como? Ele enviou Jesus. Ele já enviou a palavra. Mas agora é tua responsabilidade. A responsabilidade é de quem? De quem é a responsabilidade? Não ouvi. Isso. É minha. Então você pega aquela palavra e você dá uma resposta à palavra que você recebeu. O que a Bíblia diz? Tornem-se praticantes e não somente ouvintes. O quanto da tua vida você tem sido guiado pela palavra de Deus? Nós estamos vivendo dias difíceis. E cada vez mais serão mais difíceis, porque a própria palavra já garante isso. E qual é o posicionamento que você está tendo diante de Deus e da sua palavra? A Bíblia fala uma parábola sobre isso, que um homem construiu sua casa na rocha, no fundamento correto, na palavra, no Senhor. E outro construiu sua casa na areia. Vieram os ventos, vieram as fortes águas, vieram a chuva. E o que houve? Aquela casa na areia caiu, mas a casa da rocha ficou firme. Aonde está fundamentada a tua vida? Quantas pessoas congregam aqui nesse ministério? Levante sua mão, deixa eu ver. Então você precisa entender o significado do nome dessa igreja. Eles oraram, jejuaram, para que Deus desse para eles esse nome. Não foi assim, vou escolher um nome que é bonitinho. Não, é uma identidade. Então esta igreja aqui nesta cidade e aqui na terra
ela precisa ter uma identidade. Pessoas que estão dispostas a viver uma vida fundamentada na palavra. Haja o que houver, independente da circunstância, da realidade, você vai caminhar pela palavra. Você não anda por realidade, você não anda por circunstâncias, você anda pela palavra de Deus. Amém? A palavra foi liberada e a terra correspondeu à palavra. Olha que interessante. Interessante que tudo que Deus criou foi pela palavra. Aqui no verso 10, coloca para mim Gênesis 1:10. Ele dá uma palavra. Ele fala assim: produza. E chamou Deus a porção de terra seca e ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Olha o 11. Ele fala: e disse Deus: produza a terra. Deixa aqui o texto. Deus falou com quem? Com quem que Deus está falando aqui? Está escrito. É prova com resposta na parede. Com quem que Deus está falando? Com a terra. Ele falou: terra, produza. E a terra fez o quê? Obedeceu. Produziu. Dê sementes. Dê árvore. Sementes que vão virar árvore. Que vai dar fruto, segundo a sua espécie. Cuja semente está nela, sobre a terra. E assim, se a terra, ela dá uma resposta para a palavra, a terra mesmo. Por que eu e você não vamos dar? Ele fala para a terra: produza. E a terra produziu. Assim foi. Porque a terra submeteu a palavra de Deus. Ela obedeceu a palavra. Não há como eu querer ser abençoado se eu não tiver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Nossa, esse final de semana tem um homem de Deus, usado por Deus. Você crê nisso, apóstolo? Creio. Que tem pessoas que carregam dons específicos de Deus, que através de uma vida construída no Espírito, uma vida de renúncia e obediência, sim. E creio até mesmo que se essa pessoa orar por você, se essa pessoa orar por algo específico, se estiver de acordo com a vontade de Deus, se essa pessoa também tiver fé para receber, pode acontecer. Uma impartição, uma liberação. Eu creio em impartição de dons, impartição da unção. Mas o que eu não creio, em eu orar por alguém e liberar uma palavra sobre ela e ela achar que vai se cumprir o que eu estou orando simplesmente pelo fato de eu estar orando. Só vai cumprir na vida dela o que eu estou orando se ela entrar em conformidade com aquilo que está sendo liberado. Alguém está comigo aqui? O que a Bíblia fala? Por exemplo, Sermão da Montanha. Bem-aventurado vocês serão. Quando? Quando forem perseguidos. Então, uma condição para você ser abençoado: você tem que ser perseguido. Mas você não aguenta uma perseguiçãozinha assim, você fala: estão me perseguindo, está difícil. É a condição que você tem que ter para ser abençoado. Então você tem que se alegrar. Meu Deus, estão me perseguindo, estou fazendo a coisa certa no meu trabalho, estou fazendo a coisa certa no meu casamento, estou fazendo a coisa certa na igreja, estão me perseguindo. Glória a Deus que estão me perseguindo. O que é isso, pastor? Você está ficando doido? Não, é. Me perseguir é a condição ideal que me dá a condição para ser abençoado. A bênção vai chegar. O que mais? Outro exemplo. Bem-aventurados sois. Quando? Quando falando todo mal a respeito de vocês, perseguindo vocês. Ah, pastor, mas a gente faz tudo certo. A gente ora, a gente se consagra, a gente está evangelizando. Estão falando mal da gente, estão perseguindo o nosso ministério, estão perseguindo a igreja, estão perseguindo a minha empresa, estão perseguindo o meu filho. Glória a Deus que estão fazendo calúnia a teu respeito. Glória a Deus que estão falando de você. Como assim, está doido? É a condição que precisa ser necessária para liberar a bênção na minha vida. Tem alguém aqui comigo? Aí alguém humilha você. Aí você pega a palavra e usa, né? Você fala assim, eu já vi várias pessoas falando. Os humilhados serão exaltados. Tipo assim, você está me humilhando, você vai ver só.
E você fica esperando ser exaltado por Deus e não é. E se possível for, você põe até o playback lá e canta quem te vê passar na prova, não te ajudou. Tá, 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 tá. O Deus vingativo. O hino dos irmãos vingativos. Dos vingadores. Lá está entre a plateia e você. Aí você imagina você assim, todo mundo assim, ó. Você, todo mundo assim, né? Agora eles vão ver. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, você sabia que a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados? Não fala isso. A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Você pode aplaudir o Senhor? Então nós temos que ensinar vocês para que você se posicione corretamente, de acordo com a palavra, em conformidade com a palavra, para que se cumpra na tua vida o que está sendo liberado. A terra recebeu uma direção, produza, e ela produziu. Deixa esse texto aqui atrás, por gentileza, por um tempo. O profeta Ezequiel, um texto muito conhecido. O Senhor leva ele em espírito e mostra para ele o vale de ossos secos. O que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Ok. E aí, por acaso esses ossos podem reviver? Deus pergunta para ele. Senhor, tu sabes. Ele fala, profeta, profetiza, segundo a minha palavra. Ossos secos. Quem conhece esse texto? Não precisa nem da gente ler. Profetiza, ossos secos, voltem à vida. Ele vira, ossos secos, assim diz a palavra do Senhor, voltem à vida. E o que os ossos secos fizeram? Se juntaram. Quem conhece esse texto? Ele falou, ossos secos. O profeta falou, Deus está falando aqui, viu? Imagina você, num vale cheio de ossos. Aqui a gente tem, nesse contexto aqui, pessoas mais altas, pessoas de várias estaturas. Aí você imagina um fêmur desse tamanho, lá no outro canto. Um fêmur desse tamanho, do lado do fêmur grande. Imagina, eles escutam e juntam, aí sai alguém assim. Imagina que legal. O que foi? Mas Deus é tão perfeito que Ele libera a palavra. E sabe o que está escrito lá? E cada osso se juntou ao seu próprio. Sabe o que significa? Não errou. Aquele osso que estava do outro lado lá, que se espalhou, que era do outro corpo, fez assim, juntou, se encontraram. Porque a palavra, ela traz ordem. Ela não erra. Agora, o mais interessante, o que a gente pode aprender com esse texto? Que ele está falando com um monte de ossos. Escutem, ossos secos, vale dos ossos secos, receba a vida. E sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus é linda. Que o menor osso do corpo humano está no ouvido. Então, eu quero que você traga a sua mente, na tua imaginação, imagina um vale cheio de ossos. Cenário de morte. E o profeta profetizando, olha, Deus mandou pregar para vocês. Se aqueles ossos acreditaram na palavra que aquele profeta profetizou, e eles se tornaram vivos, vocês aqui não vão mudar a vida de vocês? Vocês estão valendo muito mais do que um monte de ossada por aí. Vocês estão vivos, vocês estão aqui. E aí o profeta profetizou. E quando ele profetizou, tem 3 ossos no ouvido. Acho que é estribo. Me ajuda aí. Martelo. Bigorna. Obrigado. E aí começou o profeta. Ossos secos. Ouvi a voz do Senhor. Recebam vida. Aí começou. Imagina, o menor osso. Depois pesquisa no teu celular. Ele é pequeno. Eles começaram. Mandar o código Morse profético para o resto dos esqueletos. O que significa isso? Levanta e receba vida. Aí veio o fêmur, a bacia, as costelas, levantaram, aí veio os tendões, veio carne, aí veio os órgãos, um exército vivo. Para Deus fazer grandes coisas na tua vida, corpo todo regenerado, aqueles ossos que antes era morte, agora corpos vivos.
Para Deus fazer algo assim, nessa dimensão, na minha vida, na sua vida, Ele só precisa de uma pequena parte do nosso corpo, uma pequena partícula. Aqui, ó, ouvir a palavra, crer, obedecer. Você vai lá e compra um shampoo, né? Aí está escrito lá, lavar com uma medida desse shampoo, massagear durante 3 minutos. Você vai lá, coloca o shampoo e fica lá. Será que já deu 3 minutos? Meu Deus. Aí passa assim, após 5 minutos, repetir a mesma operação. Aí você deixa um relógio olhando lá no box do banheiro, 5 minutos de novo. Enxágua o cabelo. Você vai no médico, ele fala exatamente de 12 em 12 horas, tantos miligramas. Você vai lá, liga até o despertador para não errar o horário. Você faz exatamente aquilo que foi falado para você fazer. Você lê o rótulo, não, tem que tomar desse jeito, você está tomando do jeito errado, é assim. E por que com a palavra de Deus a gente não dá o mesmo crédito? Por que a gente não dá uma resposta? Jesus olhou para o coxo e falou, o que você quer? Quero andar. Tá bom, levanta e anda. Levantou e andou. Jesus chega no cemitério, está Lázaro lá, 3 dias lá dentro. Ontem eu falei isso aqui, alguns irmãos não estavam aqui ontem, estão aqui hoje, eu estou repetindo. Jesus foi muito específico. Ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Há quantos dias que Lázaro já estava morto? Ele chegou no cemitério. Se ele chega e fala assim, morto, sai para fora, o que ia acontecer? Ia ter um problema, ia ressuscitar um tanto de gente. Todo mundo, porque todo mundo que estava enterrado ali estava morto. Então ele teve que ser específico, porque ele sabe o poder que há na... Ele disse, Lázaro. Então você precisa crer. Olha para o teu irmão e diga, não permita, fala para ele, que as experiências que você viveu, negativas em sua vida, diminuam o poder de ação do seu Deus. Não limite o Deus do impossível. Amém? Creia. Quando a minha esposa ela teve câncer e os médicos disseram que ela não ia viver, ela no máximo 90 dias, não tinha uma previsão, mas no máximo. Estava já com estado avançado de câncer. E eu orava e buscava de Deus. E interessante que quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida, a gente quer só valorizar a nossa dor. Mas quando a gente sofre, a gente vai entender a dor do outro. A Bíblia diz que com a consolação que você é consolado, você vai consolar outros. Sabe por que você viveu o que você viveu e passou? Para ter autoridade sobre isso, e não isso determinar uma nova trajetória da tua vida a partir disso. Porque o que governa a tua vida é Deus e o propósito de Deus, e não o que aconteceu com você. Você decide o que fazer com o que aconteceu com você. Se você vai deixar que isso te marque para o resto da vida, ou se você quer continuar vivendo o propósito de Deus. Os 2 momentos mais importantes na vida de alguém é o dia que ela nasce e o segundo dia que ela entende para que ela nasceu. Porque aquele que não entende o propósito pela qual está aqui, ele existe, mas não tem vida. Vida plena é só em Jesus e vivendo o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que o ladrão, o que ladrão faz? A Bíblia fala que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Como que você pode roubar e destruir quem você já matou? É que o ladrão, o adversário das nossas almas, ele tira a vida sem tirar a existência. Muitos existem,
poucos vivem. Você quer existir ou quer viver uma vida plena? Você quer existir ou quer viver uma vida no Espírito? Uma vida de propósito, uma vida que vale a pena. Há uma vida para você e para mim. Há um propósito para nós. E aí, quando eu estava no hospital, falei, tomara que ninguém... A gente estava em Belo Horizonte, a gente morava já no interior do estado, mas fomos para a capital para ela fazer biópsia e tudo mais. A gente ficou um período lá no hospital, ela internada, esperando até que ela tivesse alta. E eu falei, eu estava tão assim mal com isso, tão arrasado. Eu saía às vezes para chorar na área externa do hospital e eu falava, tomara que ninguém saiba aqui que eu sou pastor, porque eu não quero orar para ninguém. Quero sentir a minha dor. E aí, um dia eu estava... Esse hospital é um hospital grande lá em Belo Horizonte, e ele tem uma área muito grande, assim, de jardim, assim. Eu ficava lá, às vezes, quando a minha esposa ela começava a dormir, eu sabia que ela estava bem ali, eu já me retirava e ia lá orar. Eu acho que algum dia alguém viu orando. Porque alguém se aproximou de mim, eu escutei, e a pessoa, você está orando, né? Eu vi que ela já... Isso é meio diferente, eu tenho observado você. Você é pastor, né? Falei, meu Deus. Falei, já me descobriram aqui. Falei, sou. Tava um pastor meia boca, né? Que eu tava meio querendo sentir a minha dor. Tava assim, com a minha fé meio assim, né? Porque a gente é ser humano. Falei, sou. E aí, você pode orar por mim? Falei, começou, pensei. Aí eu orei por ela, dei uma palavra, tarará. Pensei, então, em nome de Jesus, cara, não falo para ninguém, né? Resumindo, no outro dia todo mundo já sabia que eu era pastor, e eu tinha que orar para todo mundo, e Deus não deixou eu sentir a minha dor. E eu vou te dizer, foi a melhor coisa que houve. Porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior do que o outro. Na verdade, aquele que mais sofreu foi Jesus. Ninguém ganha dele no sofrimento. E ninguém ganha dele no amor. E sabe por que Jesus sofreu? A Bíblia fala aquele que muito ama. A Bíblia fala que o amor é sofredor. Se você está sofrendo, isso é um bom sinal. Significa que tem amor dentro de você. Sofra pela coisa certa. Pela questão certa. E quando eu não tinha nenhum... Eu orando... Agora, além de Deus não me dar uma palavra explícita se Ele vai curar minha esposa ou não, eu tenho que orar pelas pessoas e trazer uma palavra de consolo para elas no momento. Eu tive que extrair de mim óleo e vinho quando no momento que eu estava também na minha prensa. Os filhos, cuidando dos filhos. Cuidava da minha esposa, cuidava dos filhos. Eles esperavam eu chegar, que eu levei eles para Belo Horizonte comigo, deixei na casa de um casal de amigos, que eu sou muito grato a eles tinham loja de confecção, deixou os funcionários cuidando da loja. Eles pararam de ir para a loja naqueles dias para ficar cuidando integralmente dos meus filhos, alimentando e tudo. Mas eles não dormiam, meus filhos, enquanto eu não chegasse. E tinha um quarto com a cama para eles e eu dormia no sofá. Eles vinham para o sofá e queriam dormir comigo. Eu tinha que ir para lá para fazer meus filhos dormirem, para depois voltar para o hospital para passar o resto da noite com a minha esposa. E para garantir que a minha esposa fosse bem cuidada, eu tinha lá enfermeira, tudo tal, mas eu fiquei o tempo todo integralmente para cuidar dela. Quando ministro para casais, eu dou esse testemunho assim, brinco, pessoal, para eles entenderem. E eu lembro que Deus me levou num outro nível de intimidade. A gente, quando faz uma aliança com uma pessoa, a gente faz uma aliança não circunstancial. Quando a gente casa, a gente faz uma aliança que não é circunstancial. Então a gente fala, né, na saúde, sem saúde, com recurso, sem recurso. E aí eu falei, eu tenho que cumprir essa aliança que eu fiz diante de Deus. E eu fiquei com a minha esposa. E eu lembro que ela estava com aquele dreno, tinha feito a biópsia, é muito doloroso, porque no pulmão, até para respirar, doía muito. Ela sentia muitas dores.
Fiz biópsia do pulmão, de tumores que tinha nos pulmões. E eu me lembro que eu cuidava dela, eu dava banho na minha esposa, levava ela no banheiro para fazer o número 1, o número 2, limpava ela, dava banho nela. Até depilação eu depilei ela. E ela tem um cabelo assim, encaracolado assim. E eu lembro que um dia eu fui dar banho nela, pus na cadeira assim, de plástico assim, ela sentou para dar um banho nela. Eu lembro que eu peguei o cabelo dela, joguei tudo para cima assim. Joguei o shampoo, né? E ela falava pouco, porque ela sentia dor para respirar. Tava com aquele dreno, uma mangueira dessa grossura. Eu joguei o shampoo, eu peguei o cabelo dela e fiz assim. Quando ela não gostava de algo, ela resmungava. Ela resmungou. Eu falei, será que eu puxei o cabelo dela, alguma coisa? Eu falei, o que foi? Ela falou, sim, embaralhou meu cabelo todo. Eu falei, não, tá tudo certo, fica tranquilo. Aí eu joguei água no cabelo dela, sequei. Na hora que sequei, fiz assim, que nem o Capitão Caverna. Quem lembra daquele desenho? Falei, santo Deus. Falei, você me enganou, achei que teu cabelo era liso quando nós casamos. Você também tem que dar um desconto que eu achei que era liso. Eu não sabia, eu nunca tinha tido intimidade com nenhuma mulher. Era missionário, obreiro, morava na igreja. Chapinha, eu não sei o que é chapinha para mim, eu não sabia o que era isso. Alisamento, tarará, não sei, sabia nada disso. Né? E aí, o cabelo para cima, foi agora como é que eu faço? Falei, vai ter que fazer, vai fazer tudo de novo. Pega o shampoo tal, o creme tal. Você tem que fazer um curso para lavar o cabelo de uma mulher. É creme disso, é não sei o quê, é o roxo, porque ela tem um cabelo amarelo, tem que ser o shampoo, isso tem que ter um creme roxo. Eu falei, meu Deus, fica as unhas tudo roxas de você pegar o creme. Não pode pôr a mão no meu creme, senão vai contaminar meu creme. Tem que chegar com um negocinho, com o produto. Eu falei, rapaz, é muito difícil esse negócio. Ainda bem que eu nasci homem, graças a Deus. E aí, ela falou, falei, e aí, me ensina. Ela falou, joga o cabelo pro lado, pega a escova e faz assim. E vai desembaraçando, com um jeitinho. Aí você passa o creme e vai desembaraçando. Eu ali, ela sentada, né? Eu fazendo aquilo, desembaraçando o cabelo dela. Eu falei, meu Deus, tanta coisa, tantas coisas, ministério e tal, indo para a África, projeto. Agora eu tô aqui, desembaraçando o cabelo da mulher. Aí Deus falou comigo assim, esse é seu maior ministério. E falou, que grande homem de Deus que você é, hein? Eu não sabia nem lavar o cabelo da tua esposa, tá vendo? Na diversidade eu tô te ensinando a lavar o cabelo dela, a cuidar dela. O Espírito Santo falou para mim, diante de Deus. Me deu cinta em mim, ó. A Bíblia fala que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. O que isso tem a ver com propósito? Tudo. Porque as distrações nos tiram daquilo que realmente importa. Você trabalha tanto para ter recurso para levar para a família. E às vezes você está correndo atrás de tantas coisas que você está colocando as coisas acima das pessoas. E você justifica que está indo trabalhar porque quer trazer coisa para aquelas pessoas. Mas mais do que coisas, aquelas pessoas querem você. Porque quando vocês se uniram, vocês não tinham coisas. Vocês tinham um ao outro. E agora vocês têm coisas, mas não têm um ao outro. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Diga para o teu irmão, não perca o propósito. Às vezes, quando na diversidade, vocês eram mais unidos do que hoje. E aí, eu lembro que um dia minha esposa estava deitada, eu não sabia que era fio dental também, né? Fio dental do dente, eu não sabia. Lá em casa nós comíamos, eu escovava, era uma escova para os 4 irmãos, né? Dividia ela. Escova você, eu era o mais velho, então eles se lascavam, né? Que eu escovava primeiro e ficava para os outros depois, né? Se tivesse um milho lá, uma casquinha de feijão, ficava para o outro. É verdade. Quem nunca? Era caro essas coisas, irmão. Você pega uma família, aí quem teve 10 filhos, 11 filhos, imagina, de 3 em 3 meses comprar 10 escovas, 11 escovas de dente. Fio dental. É isso não. E aí, ela deitada, tudo, ela toda, ela falou assim, eu preciso escovar o dente. Ela deitada, só que para ela levantar, era um processo. Tinha que, devagarzinho, sentar ela, virar,
tirar uma perninha, mas isso aqui durava uns 20 minutos, irmão. Uma perninha, pegava outra perninha, pá, pegava o dreno, segurava, ela apoiava em mim, bem devagarzinho. Tudo que estava correndo agora está muito devagar. E parecia que as coisas estavam fora de ordem. Mas na verdade Deus estava pondo ordem na minha vida. Estava me trazendo de volta para o propósito. Eu estava correndo tanto atrás do ministério e vida, e lá na África, eu estava perdendo. Estava perdendo as coisas que realmente importam. Porque quem não ama uma vida não vai amar a multidão. A Bíblia fala que quando Jesus olhou para aquelas pessoas, ali na multiplicação dos pães, olhando para eles, está escrito assim, que havia uma multidão, e olhando para eles, ele viu cada um deles. Jesus, ele viu a multidão e ao mesmo tempo viu a necessidade individual de cada um dentro da multidão. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele vê todo mundo aqui, ao mesmo tempo vê cada um na sua particularidade. E aí eu segurei ela, aí eu falei, filho, você quer escovar o dente mesmo? Ele falou, quero. Eu já dormi sem escovar o dente, muitas vezes, por menos dias, fica tranquilo, você está no hospital. Ah não, vamos lá. Eu levei ela. Eu sei até quantos dentes a minha esposa tem na boca. Fio dental, um por um. Eu falei, você tomou sopa? Não, fio dental. Escovou o dente dela. Tem uns que estão olhando de cara feia em mim, mas eu vou ter que falar aqui. Né? Tem uns que estão assim, tipo, falando isso na igreja. Né? Igual eu te falei, nunca tive intimidade, nada assim. Quando eu era mais novo, nós éramos da igreja da Bleia. Já ouviu falar da Bleia? Assembleia? As irmãs da Vassaia, assim, tem um maior respeito, um maior carinho. Minha avó, tudo, a minha origem vem de lá. Então eu nunca vi a canela de ninguém assim, essas coisas. Bermuda a gente não podia usar, a calça. Aí eu casei com a minha esposa, no começo eu olhava meu Presto Barba cheio de pelo, assim, falei, mas não é possível. Aí agora que ela está no hospital, eu fui entender. Igual eu te falei, estou falando diante de Deus, ingenuidade. Já uns dias aí no hospital e tal, fui olhar, meu Deus, parecia a perna de um zagueiro, irmão. Peluda. Falei, o que é isso, filha? Eu achei que você tinha a perna lisa. Não, tem não. Achei que você nasceu assim. Você sabia que a tua mulher tem sovaco, tem pelo aqui? Sabia disso? Ela precisa ir lá. Ela tem que ficar assim, me dá um dinheirinho pra mim. Não, querido. Vai lá, abençoa a tua esposa. Leva no laser. Agora tem um laser. Pss, 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 cai os pelos. Aí eu olhei, eu falei, filho, não, vamos ter que raspar esse negócio aí. Peguei a espuma, passei, ó. Eu aqui, ó. Fala pro seu irmão, ministério. Cuidar de quem você ama. Aí eu pensei, eu falei, minha filha, me perdoa. Eu falei, porque todos esses anos eu só comprava Presto Barba para mim só. A partir de hoje eu pensei, quando eu for no mercado eu vou comprar o rosinha dela. E agora eu também tenho uma filha com 21. Eu vou lá, compro a Gillette rosinha dela. A gente tá falando aqui que é uma verdade, todo mundo aqui. Você sabe da particularidade da tua família? Ou você? Né? É teu filho, papai, por favor, eu poderia abrir a geladeira e pegar um Danone? É assim que teu filho fala com você? É assim que seu filho chega na porta da tua casa e fala assim: Excelentíssimo Pai, neste momento, diante da tua presença, na frente da tua casa, eu lhe peço se eu posso entrar. Ele fala, rapaz, pare de palhaçada, entra logo, meu filho. A gente vai orar, vamos orar agora. Aí todo mundo está brincando, vamos orar. Agora é sério. Excelentíssimo Deus, nesse momento, eu estou diante da presença o tempo todo. Eu não vou entrar na presença agora, eu não saio dela. Deus não é um velho barbudo, chato, mal-humorado, que está falando, amanhã eu vou mandar um tsunami ali, amanhã eu vou passar com a carreta em cima do outro ali. Não, Ele é nosso Pai, nos ama. Mas religião pinta um Deus que ninguém quer. Quando Ele quis se relacionar com o homem, Ele mandou o filho dele na forma de um homem. Não é pecado você ser homem diante de Deus.
Pecado é você querer ser uma coisa que você não é e quase um semideus diante das pessoas. Deus quer que você tenha intimidade com Ele e com as pessoas dentro da tua casa. Que as pessoas que têm da sua família não tenham reserva com você. Esse é o propósito da família. Esse é o propósito de ser família. E Deus está falando com pessoas aqui, porque não tem nada a ver com aquilo que eu ia pregar. Deus está falando com pessoas específicas. Ele falou, conta o testemunho, estou contando. Então agora eu estou cuidando das pessoas ali do hospital, consolando elas, e estou cuidando da minha esposa. Raspando a perna, raspando o sovaco, lavando o cabelo dela, limpando o número 2, limpando o número 1, passando fio dental, escovando o dente. E Deus falou, esse é o maior propósito. Porque não adianta aquele que ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua casa. Noé não ganhou ninguém daquela geração, mas a família toda entrou com ele na arca. Você está indo para... Eu vou fazer uma pergunta. Você está indo para qual direção? E quando você está indo para essa direção que você tanto deseja, quando você olha ao seu lado, você está sozinho? Ou você está levando eles com você? Teus filhos te amam, te admiram? Ou aquilo que você se tornou afastou eles de você? A tua obstinação. Esses dias fomos visitar uma determinada família, muito próspera. São pessoas, não é um casal assim, jovial, que está começando, um casal já experiente. E além dos outros filhos que já tem, que já são grandes, tem um filho menor. De 6 anos, 5, 6 anos. Eles têm condição financeira. Eles podem se privar de alguns horários de trabalho, mas para continuar trabalhando ainda mais, colocaram a filha numa escola período integral. Qual o propósito nisso? A menina fica o tempo todo com pessoas estranhas, que por mais que cuidem bem dela e são profissionais, não é o pai, não é a mãe. Você entende o que eu estou falando? Que essa família, existem casos e casos, tem pessoas que têm que trabalhar, a gente entende, para sustentar a sua casa, mas tem condição financeira, eles não precisam colocar filho período integral. Muitas distrações e até mesmo conforto e obstinação em projetos têm tirado a gente do lugar certo, de estar com as pessoas certas. Propósito. A minha maior renúncia para mim, viajar, pregar o evangelho e ficar longe da minha família. Minha maior renúncia. Eu não vejo a hora quando eu chego em casa. Eu faço com muito amor, estou aqui com muito amor. E sirvo ao Senhor com muito amor e gratidão pelo que Ele fez na minha família, pela cura que Ele trouxe para minha esposa. Vocês devem estar querendo saber o final da história, né? Deixa eu contar. Ela foi curada. Fazem 9 anos. Pessoas de dentro do hospital converteram com a cura dela. Com o testemunho dela de cura. Mas, na verdade, quem foi resgatado ali foi eu, por propósito. Por quê? Eu com a minha esposa nunca tivemos problema, graças a Deus, de quebra de aliança, de deslealdade. Não. Ou de algo sério, discussões, discordâncias, como todo casal tem. Mas por que eu acredito que isso foi muito importante? E eu falo que Deus, Ele me alinhou. Porque eu estava querendo fazer a vontade de Deus no meu ímpeto, na minha fome de querer buscar o Senhor. E muitas vezes eu estava perdendo a minha família, deixando eles distantes. Não consultava a minha esposa antes de assumir um compromisso. Eu assumia vários compromissos, não consultava a minha esposa, não orávamos juntos sobre especificamente sobre a questão dos compromissos. Eu assumia, ia fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer, que eu tinha que ir. E aí eu tive que recuar. Deus me recuou para Ele me alinhar para o propósito.
E hoje nós vivemos num nível de maturidade em Deus e como família muito maior. Nossos filhos, na época nossos filhos eram bem menores, hoje o Samuel tem 17, a Sara tem 21. Esse ano, dia 16 de dezembro, vamos completar 23 anos de casado. Eu sei que não parece, obrigado, gente, por vocês acharem isso, mas eu tenho 44 anos. O que vocês estão rindo? Não é verdade? Não parece. Né? E eu falei para minha esposa, nós vamos ver até 100 anos. Falei para ela, e nós temos que casar nossos filhos até 50, porque nós vamos ter mais 50 anos só para nós dois curtir. E Deus me alinhou para o propósito. Por quê? Deixa eu falar uma coisa. O maior interesse de Satanás, mais do que você desviar, não é vantajoso para o diabo você desviar, sabia? Nem eu e nem você. Sabe qual é a vantagem para ele? Nós sermos uma farsa. A gente continuar na igreja, a gente continuar aqui, a gente se declarar crente em Jesus. Dizer que crê nesses fundamentos na palavra, mas não viver. É mais interessante para as trevas você ser uma farsa do que você deixar de ser crente. Por quê? Com isso, você vai contaminar outras pessoas com a sua incredulidade. Deus, ele quer chamar você para viver uma vida de propósito. Eu acredito que Deus não deseja que o seu casamento seja uma farsa. Que o relacionamento que você tem com seus filhos seja uma farsa. Que os seus filhos sejam uma farsa. Que a tua comunhão com Deus seja algo religioso, uma farsa. Que todo mundo vê. Porque o que eu mais escuto, eu viajo para todo quanto é lado. Só de países, pela graça de Deus, eu não sou nada por ele, já fui em 20. Pregar. Muitos pastores que a gente tem conversado. Muitos cristãos. E é sempre a mesma questão. O que eu vejo? Pessoas dentro da igreja, que estão na igreja há muitos anos, mas dentro de casa não vivem o que vivem na igreja. Já aconselhei casais de pessoas que tinham cargos de ministério na igreja e se agrediam fisicamente. De esposas que eram violentadas, agredidas dentro de casa pelos seus maridos, que dentro da igreja oravam, choravam, cantavam. Então nós precisamos tomar uma decisão de viver uma vida alinhada com a palavra e com o propósito de Deus. Se você até então, até hoje, não estava muito interessado na vontade de Deus, você estava querendo viver os teus sonhos, viver os teus projetos, eu te dou um conselho. Se arrependa e pergunte para Deus hoje, qual é o propósito, qual é a tua vontade para a minha vida. Muitas vezes, nós chegamos diante de Deus para falar para Deus o que queremos dele. Poucas vezes, ou quase nenhuma, chegamos diante de Deus para falar, estou diante do Senhor, para perguntar, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Você já pensou nessa perspectiva alguma vez? A gente chega, Deus, eu quero que o Senhor salva fulano. Tá bom. Deus, eu quero que o Senhor cura ciclano. Deus, eu quero que o Senhor abra aquela porta. Deus, eu preciso disso. Quando é que foi a última vez que você chegou diante dele e falou, Deus, o que o Senhor quer de mim? Pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Jesus, no Getsemane, ele disse, seja feita a tua vontade. Se o grão de trigo caindo na terra não decidir morrer, fica só. Mas se ele decidir morrer, produzirá muito fruto. Quero dizer para você, se você continuar obstinado no seu projeto pessoal, você vai perder todo mundo, a tua família. Você vai perder a tua vida e vai perder a salvação. A oportunidade de ser salvo. Mas hoje é uma porta aberta para você. Você acha que eu não gostaria de ter uma vida talvez normal igual você? De ir no culto só domingo? Não, aqui não acontece isso, né? Desculpa, gente. Esse povo tudo estava aqui esse sábado, eu que não vi.
de ir no culto só domingo, todo final de semana fazer alguma coisa que eu gosto, ir para um sítio, assistir um jogo de futebol. Mas desde os 19 anos até 44, agora 25 anos, só servindo ao Senhor. Porque eu creio que eu preciso construir uma vida no Espírito e uma herança espiritual para deixar para os meus filhos. Que cada vez que eu estou renunciando à minha vontade para viver o plano de Deus para a minha vida, eu estou nessa renúncia gerando uma herança. A Bíblia fala, ajunte tesouro para vocês, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem e a traça não corrói. Que tesouro é esse? Tesouros eternos. Tesouros que não podem ser comprados. O ouro, aqui na terra, pessoas enganam umas às outras. Quantos velórios eu já fiz e tive que ir na casa das pessoas para ajudar e tal. E a pessoa trabalhava, quase não ia na igreja e tal, trabalhando. E na hora que a gente ia limpar o guarda-roupa da pessoa e ia lá ajudar, a pessoa da família, sobrava 3 sacos pretos daqui de lixo, daquele tamanho de roupa, de alguma coisa, e dava para os outros. O que adiantou a vida toda? Trabalhar por aquilo que perece, por roupa, por comida. Achei extraordinário um vídeo que a minha esposa me mostrou, num lugar da Europa, não lembro aonde. Eu já vou orar com vocês. De um homem que ele teve a ideia muito doida de e precisou da ajuda de pessoas de confiança. Ele fingiu que estava morto. Todo mundo da família recebeu, morreu. Foi bem forjado o negócio. E aí fizeram mesmo o velório, tal, caixão fechado, tal. Eu não sei o contexto da história, mas eu sei que na hora que tá todo mundo chorando lá, na hora de descer o caixão, chega naqueles cemitérios igual no estrangeiro, que é aqueles jardins assim, desce um helicóptero, ele sai de dentro do helicóptero. Aí o pessoal começa tudo a chorar. Ele falou, mas por que você fez isso? Eu falei, porque é a única forma que eu conseguia parar todo mundo, para me reunir todo mundo, para a gente estar junto. A gente valoriza mais a morte do que a vida. Eu me lembro que quando faleceu um irmão da igreja, e a gente comprou lá para homenagear, né, uma coroa, e era muito caro. Coisa assim de quase R$ 1.000 na época, hoje deve ser mais. E eu fiquei pensando, 700, outro 1.000. Aí eu olhei assim, na hora que cheguei lá tinha uma nossa, tinha não sei de quem, devia ter umas 10, fiz umas contas rápidas, quase 10 contos. E às vezes tem um irmãozinho, alguém da tua família, do teu lado aí, você podia chamar hoje para comer uma pizza, em vida. A minha parte da coroa vocês podem dar agora, viu? Não precisa esperar eu partir, não. Pode antecipar aí, que eu aceito agora. Eu fiquei pensando, o comércio da morte, para eles é um bom negócio a morte. Por quê? Escuta, eu vou orar. Por que é um bom negócio o comércio da morte? Porque a funerária e quem trabalha com isso sabe que muitas vezes o recurso que você tem é mais acessado muitas vezes pelo remorso do que pela gratidão. Você não tem a capacidade de tirar um recurso pela gratidão e abençoar alguém que de algum modo tem uma representatividade na tua vida. Mas o remorso faz você tirar um recurso até muito maior para você sentir que sanou na ausência e na falta. Tem alguém aqui? A Bíblia fala, tudo que você for fazer, vamos ler, né? Vamos ler. Quer ver? Quantos estão comigo? Deus está falando com você? Uau! Deus está restaurando vidas aqui.
aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você só pode viver o propósito de Deus agora. E lendo isso, eu me lembrei do pastor Bill Johnson, da Bethel Church, lá em Redding, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele perdeu a esposa dele esse ano, né? Se eu não me engano, foi esse ano, de câncer. Ele sepultou a esposa dele numa quinta-feira. Domingo tinha culto. Pela manhã e à noite eles têm culto. Ele sepultou a esposa na quinta. Ninguém esperava que isso aconteceria. No domingo ele entra na igreja para participar do culto. E fala com os pastores dele, eu quero pregar. Não, mas a gente quer que você... A gente quer respeitar esse momento que você está vivendo, tudo, e a gente preparou aqui uma escala, você pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Ele falou, não se trata da... Eu sei que vocês organizaram tudo, vocês são competentes, mas eu quero fazer isso. E ele pregou. E no sermão dele, o que ele fala num determinado momento do sermão? Ele disse assim, lá para onde a gente vai, para o céu, a eternidade, a Bíblia fala que lá não tem choro, não tem morte, lá não tem dor, lá não tem tristeza, lá não tem luto. Sabe por que eu vim pregar hoje aqui? Eu poderia não vir e sentir a minha dor. E outros pastores são capacitados e preparados e iriam pregar, mas eu precisei vir, porque eu precisava glorificar a Deus. E eu só teria a oportunidade de glorificar a Deus diante de uma perda tão grande circunstancial para mim agora. Porque na outra vida, onde eu vou, eu não vou ter essa chance. Então, quando você entende o propósito de Deus, até mesmo no momento de dor, você entende que tudo será para a glória de Deus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Romanos 8, 28. Fique de pé no teu lugar, por favor, eu quero orar por você. Nós estamos falando do propósito de Deus para nós. Romanos 8, 28 diz. Vamos ler juntos? Quem pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Se você estiver disposta a viver o propósito de Deus, tudo que você necessita, tudo que você necessitar para viver esse propósito, Deus vai te dar. E o que isso tem a ver com o primeiro texto que eu li? Tudo a ver. Coloca lá para a gente o texto da figueira. A gente vai ler e vamos orar. O primeiro texto que eu li. Aleluia. Pode passar. Coloca no ponto que ele fala isso. Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira? Por que a figueira secou? Jesus mandou ela secar? Ele mandou ela secar? O que ele falou? Nunca mais. E por que ela secou? Porque ele tirou dela o propósito. Lembra que a gente leu em Gênesis? Árvores que dão segundo a sua. E dentro desse fruto tem uma. Por que essa árvore secou? Porque ela não estava vivendo para aquilo que ela foi. Ela tinha gerada, ela tinha folhas, mas não tinha. O que significa isso? Que se eu e você perdemos o propósito, a gente perde a vida. Seca. Aqueles frutos que seriam gerados dessa figueira, dentro teriam sementes.
E essa figueira cumpriria o seu propósito em 2 sentidos. Primeiro, alimentar quem tem fome. Segundo, dentro daquele fruto teria uma semente que, lançado no solo, seria potencializado e ia gerar um novo ciclo de novas figueiras. Você tem que entender, isso é muito forte agora que eu vou falar. Que toda palavra de Deus que vem na tua vida e você despreza e não quer viver a palavra e o propósito, você não está interrompendo só o propósito de Deus para a tua vida, mas das próximas gerações. Quem está entendendo? Quem aqui conheceu Jesus através de alguém da tua família que entregou a vida para Jesus e começou a viver uma vida com Cristo e isso influenciou a tua família? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Então, a decisão daquele familiar seu, o alinhamento dele dentro de um propósito de Deus, antecipou também para você e trouxe para você um adiantamento do propósito para a tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: não atrase o propósito dos filhos dos seus filhos. Quem entendeu? Ele fala: porque eu visito, a minha bondade acompanhará você e todas as próximas gerações, até 1000 gerações. Feche teus olhos. Entregue teu coração ao Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Viva uma vida de propósito. A mim, Senhor, e me conhece